Voltando com o programa Escola Bíblica, trazendo um tema maravilhoso. Você que ligou o nosso canal agora, estamos falando sobre o dom ministerial de evangelista. Como são importantes os evangelistas no seio da igreja, porque são eles que têm digamos assim, essa oportunidade de vanguarda, são os vanguardistas na pregação do evangelho. Um evangelista nato, um evangelista que compreende a sua missão, ele incendeia uma igreja, ele incendeia uma cidade, ele transforma tudo ao seu redor através da pregação do evangelho. O evangelista, ele tem que ser um homem de oração, ele tem que ser um homem apegado às escrituras, porque Deus vai usá-lo através das escrituras. Pastor Elias Gomes, nos fale um pouco sobre essa grande comissão, esse alcance da grande comissão, como é que a gente pode ver a grande comissão dada por Jesus para a igreja e também no aspecto do dom de evangelista. Graças a Deus. Pois bem, pastor Marcos Melo, a grande comissão se trata de algo que o Senhor deixou descrito em Mateus capítulo 28, mais propriamente versículo 19 e 20, o 19 e 20, e consiste em ensinar e em batizar. E isso está diretamente associado com o alvo, está associado com a responsabilidade e com a outorga em relação a essa tarefa que o próprio Deus designa à igreja. Nós vemos que o que o Senhor quer, na verdade, é que não haja em nós aquela manifestação egoísta. O Senhor quer que nós partilhemos, quer que nós compartilhemos daquilo que nós mesmos já recebemos. Ele quer que nós nos alegremos não em outros efeitos, mas naquilo que nós recebemos, que é a salvação, que é a garantia de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, esse poder aqui é uma capacidade de ser chamado ou feito filho de Deus. O Senhor quer que nós compartilhemos isso para que outras pessoas também experimentem isso. Experimentem o que é a essência do Evangelho, o cerne do mistério de Cristo, que é a vida eterna. Tanto que na primeira epístola de João, pastor Marco, capítulo 2, versículo 25, o próprio Senhor nos diz assim, e esta é a promessa, aliás, João falando, e esta é a promessa, olha o artigo definido, a promessa. Existem inúmeras promessas na Bíblia, mas nenhuma ela pode ser definida como a promessa. Somente esta, quando nos fala de salvação. E então, o evangelista, aquele não necessariamente que é dotado do dom de evangelista, mas esse que está no seio da igreja, esse que integra a igreja do Senhor, o crente lavado, regenerado, que foi salvo por Cristo, tem uma convicção no seu interior de que o seu nome está no livro da vida. Esse aí o Senhor quer que ele anuncie o evangelho e esteja preparado para isso. O Senhor, ele nos chama, o Senhor nos elege, o Senhor nos seleciona e ele nos capacita. Há uma diferença entre ser um pregador e ser um pregador ousado. Há uma diferença entre pregar e pregar na ousadia do Espírito Santo. E essa ousadia, essa intrepidez, são condições, são capacitações sobrenaturais que Deus dá ao crente, para que pregue não com medo. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que foi evangelista também, dizendo assim, porque Deus, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo de número 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, porque isso não pode faltar também no evangelista verdadeiro. O legítimo evangelista, ele tem amor pelas almas, ele tem paixão pelas almas, a fim de que elas se rendam e reconheçam e enxerguem a sua vida pecaminosa e se rendam aos pés do Senhor. Então o Senhor, ele nos chamou e ele quer nos outorgar, mas com ousadia e com autoridade. O pastor Marcos evidenciou aqui sobre a vida do evangelista. Claro que isso está mais direcionado ao evangelista dotado do dom, que nós já veremos no próximo bloco, mas você, na condição de crente, lavado e regenerado,
Você é um evangelista e você deve buscar a Deus. Por mais que não necessariamente que você seja batizado com o Espírito Santo, que você seja revestido de poder, ou que você seja dotado desse dom, mas você é um evangelista e você deve buscar, sim, essa intimidade com Deus, orar, né? Orar na presença de Deus, buscar a presença de Deus e buscar essa ousadia que vem através da oração. Nós vemos em Atos, capítulo de número 4, gostaria de ler um texto aqui, pastor Marcos. Pois não. Versículo de número 29 e o versículo de número 31. Versículo 31 é um dos textos mais extraordinários que eu acho nessa área. Versículo de número 29, eles orando disseram: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Versículo 31 de Atos, capítulo 4, a palavra de Deus nos diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, ou tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu sei que a partir dessa lição, ou depois dessa lição, você, irmão, você, irmã, será um instrumento poderosíssimo nas mãos do Senhor. Você vai pregar, mas não pregar de qualquer maneira. Nós sabemos que a técnica ela faz muito bem, né, pastor Marco, para um pregador. Você observar algumas regras que devem ser observadas, que fazem parte da homilética. Isso tudo é muito bom, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é você ser dotado dessa ousadia, essa intrepidez, essa sobrenaturalidade que estará na tua vida na medida que você se dispor a ser usado por Deus e a manifestar frutos para o reino de Deus. E em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 19 também, Paulo nos fala sobre essa importância. Ele mesmo clama ao Senhor para que fale ousadamente, para que o Senhor lhe conceda a palavra, no abrir e fechar da sua boca. Versículo de número 19, e por mim, ele estava pedindo oração pelos irmãos e por ele, para que fosse dada a ele, no abrir da sua boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Porque o pregador pode até estar preso, mas a pregação não deve estar. O ministrante da palavra, esse que é evangelista, esse que é proclamador do evangelho, ele pode até estar preso, mas a palavra do Senhor, ela sempre estará livre e circulando e sendo anunciado, a fim de que as pessoas ouçam. Porque ouvindo, como o pastor Marcos leu em Romanos capítulo 10, é ouvindo que se crê. Se elas não ouvirem, não crerão. E se elas não crerem, como, pois, invocarão? Se não invocarem, não serão salvas. Então, daí, a partir dessas interrogações, nós somos arremessados a refletir mais seriamente sobre a importância e a profunda necessidade de nós pregarmos e anunciarmos o Evangelho do Senhor com ousadia. Maravilha. Glória a Deus. Muito bem, pastor Elias, com ousadia. E é exatamente isso que os irmãos na igreja primitiva tinham, né? Aqui no capítulo 8 de Atos, há um texto interessante, o versículos 3 e 4 diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas, esse mais aqui é muito importante, os que andavam dispersos, ou seja, que estavam ali correndo dessas prisões, né? A Bíblia diz, homens e mulheres, os que estavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Eles iam por toda parte, ou seja, embora eles não quisessem ser presos, mas eles estavam ali pregando o Evangelho. Aquelas ameaças
de Paulo não inibiram a pregação do Evangelho. E hoje tem muitas ameaças. Hoje o Evangelho passa por um momento muito difícil na face da terra. Isso já vem se recrudescendo ano após ano. A gente sabe que os cristãos são perseguidos na face da terra. Essa perseguição ela vai aumentar. A tendência dela é aumentar. Mas nós não podemos nos acovardar. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo, aonde nós pudermos, nas oportunidades que tivermos. Porque o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 1, algo muito interessante, evangelista Wallach, e queridos irmãos que nos assistem, ele disse aqui: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, essa vida de fé que o Senhor quer que todo homem viva pela fé nele, nós só descobrimos quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo que vai abrir o nosso entendimento. É o Evangelho de Cristo que vai trazer a luz para a nossa vida, que vai nos direcionar uma vida diferente, para não viver mais uma vida oprimida pelo pecado, pelos vícios, pela bebida, pelo cigarro, pela prostituição, pelas drogas. É o Evangelho que nos liberta, porque o Evangelho é poderoso, ele é o poder de Deus para a salvação, para libertar, para transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Então a igreja ela não pode deixar de pregar o Evangelho, nós precisamos continuar pregando o Evangelho da salvação, né? E evangelista Wallach, que nos fale um pouco mais sobre essa comissão, porque ela de fato ela é apaixonante, essa comissão, né? Todo crente precisa entender essa comissão, né? Perfeito, é isso mesmo. Nós estamos tratando aqui dos sinais, né? Jesus, quando ele encaminha seus discípulos para essa grande comissão, que é pregar o seu evangelho, pregar as boas novas, ele também apresenta eles capacitados de forma sobrenatural com alguns sinais. E, através desses sinais, o próprio comentarista da revista, ele diz no tópico 2, e ele diz assim, que o mundo está dividido em 2 grupos, os que creem e os que não creem. E diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso está em Marcos 16. Então, nós temos aqui uma divisão entre os que creem, os que não creem, entre a luz e as trevas, entre a salvação e a perdição. Mas esses sinais, claro, lógico, são essas capacitações espirituais para, em nome do Senhor Jesus, realizarem curas de enfermos, libertação de almas oprimidas, etc. Então, cabe a nós fazermos uma análise de crermos ou não. Mas isso não quer dizer que, ainda que hajam aqueles que não creem, que nós devemos abandonar a missão. Essa é uma missão, ela é uma outorga, ela é uma delegação do Senhor Jesus, ela é uma obrigação nossa, pastor Elias, enquanto crentes, enquanto cristãos. Nós estamos tratando sobre o dom ministerial de evangelista, mas a responsabilidade do evangelismo é para todos. E nós começamos a lição, e o pastor Elinaldo Renovato, ele, em um dos seus comentários, ele diz que em apenas 3 tópicos do Novo Testamento nós tratamos sobre a palavra evangelista. Mas o evangelismo nós tratamos em centenas de vezes, para que você possa ter a ideia, a compreensão da responsabilidade da igreja em geral nesse processo de ser abençoado e de abençoar outras pessoas. Haja vista que receber o evangelho é uma bênção do Senhor Jesus. Então, em Marcos 16, 15, 18, o Senhor Jesus diz que eles teriam alguns sinais, e diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, esses sinais é para que nós possamos crer.
Então, aqueles evangelistas, naquela missão evangelista, eles estavam plenamente capacitados para exercerem esse ministério, apresentarem à sociedade da época em nome do Senhor Jesus e realizarem essas maravilhas. E isso não estava adstrito a tão somente um contexto ou uma pequena população, mas que isso fosse realizado para todo mundo, sem distinção de judeus ou gentios. Em Gálatas 37, 23, 27 ao 29, acho que vou ler só o primeiro aqui, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu e nem grego. Então, isso é muito importante para nós, é maravilhoso para que nós possamos entender que esse texto sagrado ele não foi dirigido a uma pequena minoria de pessoas, mas a um contexto populacional mundial. Para mim, para o pastor Marcos, para o pastor Elias, para você que nos assiste, independente de credo, mas que crê no Senhor Jesus, isso aqui é para você também. Então, é por isso que nós temos essa responsabilidade. Quem serão essas pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus? São todas. Então, quando nós, logo após o outro bloco, nós trataremos sobre o evangelista Filipe, mas muitos já conhecem essa história e se aplica muito bem esse tópico, de nós imaginarmos assim, quem são os etíopes que nós teremos que pregar hoje? Quem são os evangelistas que hoje deverão pregar para esses etíopes? Eu estou utilizando aqui uma comparação, uma figura de linguagem, para dizer assim, quem são as pessoas do mundo? Ora, são todas as pessoas. E aí nós nos envolvemos num contexto de responsabilidade generalizada, como nós já tratamos aqui, em que você faz parte desse contexto e que é muito importante para a Igreja do Senhor Jesus que você esteja aqui ombreado conosco, com intrepidez, como o pastor já falou, e com muita galhardia para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que existem alguns países, pastor Elias, evangelista Wally, queridos irmãos, que hoje já são considerados países denominados de pós-cristãos. Tão fraca é a pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas nesses países. A pregação ela foi ficando reclusa às quatro paredes da igreja, não alcançou a vida das pessoas, não foi ao encontro das pessoas, e aí os jovens não se convertiam mais, apenas os idosos, e esses idosos foram morrendo, e aí a igreja teve que ser fechada em muitos lugares. Por exemplo, na Holanda, na Inglaterra, templos que foram santuários de grandes avivamentos se tornaram em cinemas, se tornaram em museus. Tá? Infelizmente, eu assisti há um ano e meio, 2 anos atrás, uma reportagem em que um templo, lá na Inglaterra exatamente, estava sendo alvo de uma exposição de artes, e as famílias estavam lá nessa exposição de arte, brincando, comendo e tal, no lazer, lugar onde foi um templo do Senhor para a pregação do Evangelho. Então isso nos chama muita atenção, que nós, apesar de vivermos num país onde há uma liberdade de pregação, nós precisamos ter muito cuidado para não adormecermos, nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar a palavra. Temos aí o trabalho agora da missão urbana, que é um trabalho muito bom de pregação do Evangelho, que o nosso objetivo é alcançar as pessoas, chegar mais perto das pessoas. E você, querido amigo, que porventura vê esse trabalho nas ruas, valorize, abençoe, tá bom? Participe. Você, querido obreiro, pastor, também vamos participar, vamos ajudar nesse trabalho da missão urbana, porque nós temos uma missão aqui em Marabá, que é de ganhar essa cidade para Jesus, né, pastor Elias? E nós não podemos fraquejar nessa missão que Deus nos deu. E a partir daqui, a gente enveredar para outros segmentos que o Senhor assim nos der, tá bom? Bom, aqui a gente entendeu um pouco sobre a grande comissão, pregação do Evangelho e também de fazer discípulos. Pastor Elias, rapidamente, o evangelista também discipula, né? Sim. Pelo texto sagrado aqui de Mateus 28, ele também discipula.
né? Ele tem aquele papel de batizar, inclusive, né? Porque Filipe foi usado para batizar, não é isso? Sim, com certeza, porque a grande comissão, ela trata do fazer discípulo. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 19, pastor Mano, fazer discípulo envolve o ato de ensinar, né? De explicar as Escrituras. É o que Filipe fez lá em Atos capítulo de número 8. Viu o oficial lá do reino da Etiópia lendo as Escrituras e ele interrogou ele, né? Dizendo, entendes tu o que lês? Como uma pergunta, ele começou o diálogo, né? Com certeza. E ele disse, como poderei entender se não há quem me explique, se não há quem me ensine? E aí a Bíblia diz que o evangelista Filipe foi ali, sentou com ele ali no carro e foi ensinar e fez a obra completa. É claro que não há uma recomendação para isso entre o ato de aceitar Jesus, se converter assim propriamente e batizar-se, ser muito próximo, como houve ali foi um caso especial, foi um caso específico que Deus quis que assim fosse, mas no geral, entre a pessoa aceitar Jesus, se render aos pés do Senhor e batizar, há uma série de recomendações, de instruções. Sim. Isso o evangelista também pode realizar, assim o Senhor querendo, porque não deixa de haver necessidade disso, né? Pastor Marcos, posso fazer só mais um Tranquilo. adendo aqui? É importante porque o pastor Elisa acabou de falar de mais uma característica do verdadeiro evangelista, né? Que é sair da zona de conforto. Apesar de um anjo do Senhor ter aparecido para ele, dado a determinação para que ele fosse lá pregar a palavra de Deus, em nenhum momento diz que Filipe foi ensinar somente sobre a escritura de Isaías. Não está escrito, mas pode-se inferir pelo contexto lógico do desenrolar da história, que Filipe pregou sobre o evangelho e sobre o batismo. É tão tal que o etíope pergunta, o que te impede que eu seja batizado agora, nesse momento? Aí revela mais uma característica do evangelista, que é sair dessa zona de conforto. Sair de dentro da sua congregação, da sua tenda, para pregar não só em outra igreja, mas em toda a cidade, em todos os municípios, que assim forem determinados, claro, dentro de uma organização, inclusive da organização da sua igreja, mas que ele possa sair dessa zona de conforto e apresentar aquele plus a mais. Não só para aquilo que ele foi determinado, mas para promover um agir completo do Espírito Santo, como é o caso de Filipe aqui nessa passagem. Até porque a itinerância é um aspecto que está diretamente vinculado ao desempenho do ministério de evangelista, né? Claro que esse que vai exercer o ministério de evangelista nessa itinerância, ele tem que ter cautela, tem que ter cuidado, moderação, inclusive com o governo eclesiástico por onde ele passar, né? Verdade. O evangelista tem uma função maravilhosa, né? A gente vai para o intervalo, mas a gente vai voltar falando sobre esse dom do evangelista, essa figura muito importante. O nosso terceiro bloco vai falar sobre o dom ministerial do evangelista, propriamente dito, focando aqui nesse exemplo maravilhoso de Filipe, lá no capítulo 8 do livro de Atos. Você não pode sair daí, tá bom?